Abramos a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Apocalipse 3, versículos 1 ao 6, é a leitura da palavra do Senhor para exposição nessa noite. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e não andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho dito à igreja que a humanidade se divide basicamente em 2 grupos no que concerne a vida espiritual. A humanidade está dividida entre mortos e vivos, entre aqueles que espiritualmente estão mortos sem Jesus e aqueles que estão vivos porque desfrutam da vida em Jesus. Quando nós vemos uma paisagem seca, sem vida, quando chega a chuva, a água traz a mudança desta paisagem, o verde aparece. Assim também a presença ou a ausência de Jesus na nossa vida vai determinar se nós estamos vivos ou mortos. Este texto bíblico faz parte das igrejas, das cartas que o Senhor Jesus dirigiu às igrejas da Ásia. E aqui nós temos a carta que o Senhor Jesus endereça por meio do apóstolo João à igreja de Sardes. Esta era uma cidade que viveu anos de prosperidade, de riqueza, especialmente durante o reinado de Creso. O rio Pactolo passava por aquela cidade e trazia diluído em sua água uma abundância de ouro. Então a riqueza chegava para a cidade, cabendo ao rei apenas o controle da extração da riqueza que por ali passava. No século VII a.C., esta cidade foi a capital de Lídia, cidade que está localizada na parte ocidental, ou região localizada na parte ocidental da atual Turquia. E era uma cidade construída em um lugar privilegiado na época de muitas guerras, de muitas disputas. Sardes estava construída sobre uma cordilheira, e havia apenas uma entrada para a cidade. Se constituía em uma verdadeira fortaleza para se defender contra os inimigos. Portanto, uma cidade rica, uma cidade segura. Mas essa cidade, no ano de 529 a.C., foi tomada por Ciro, o mesmo Ciro que a Bíblia relata, rei dos persas. Foi reconstruída posteriormente.
mas Antíoco Epifânio tornou a destruir a cidade. Novamente foi reconstruída. E no ano 17 a.C., um terremoto arrasou esta cidade. Novamente foi reconstruída. Quando o Senhor Jesus se dirigiu a Sardes, a situação da cidade já não era mais a mesma. Já não desfrutava da riqueza e da segurança que desfrutara no passado, mas era uma cidade orgulhosa. A exemplo da pessoa rica que perde a sua riqueza, mas ainda não se conscientizou de que se tornou pobre. Assim, Sardes vivia de forma orgulhosa em função do seu passado. Irmãos, a igreja de Sardes era bem semelhante à própria cidade. Era uma igreja que se orgulhava do seu passado, era uma igreja que se orgulhava dos seus feitos, mas uma igreja que o Senhor Jesus se dirige observando que havia morte naquela igreja. Havia morte na igreja de Sardes. Uma igreja que vivia uma certa apostasia, esfriamento espiritual. Não sei se os irmãos observaram como que o Senhor Jesus se identifica ao se apresentar à igreja de Sardes. Ele não se apresenta como juiz, como nós já vimos quando ele se dirigiu à igreja de Esmirna. Não, aqui ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos é uma referência à plenitude do Espírito Santo. E foi o Senhor Jesus quem enviou o Espírito Santo à terra. Quando ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, está se referindo que ele estava se apresentando à igreja de Sardes para gerar vida onde havia morte, porque o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para ser o regenerador, para trazer vida aos pecadores que estão mortos, para santificar a igreja, para reavivar a igreja. Por isso, irmãos, nós podemos dizer que o Senhor Jesus promove reavivamento em sua igreja. Quando ele se dirige a Sardes, a proposta é exatamente esta: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus está atuando na igreja para gerar o reavivamento espiritual da igreja. Meus irmãos, nós podemos dizer que nos nossos dias nós também precisamos, nós também carecemos do reavivamento espiritual, da presença do Senhor Jesus, com os 7 Espíritos que procedem do Senhor, a operar na vida da igreja. Nós precisamos deste reavivamento espiritual. Então nós vamos considerar, primeiramente, irmãos, que se trata de uma grande necessidade da igreja. A presença de Jesus que traz reavivamento, ou despertamento espiritual, levantamento, traz o despertamento espiritual. Nós necessitamos desta presença de Jesus operando reavivamento espiritual na igreja. O Senhor Jesus diz ao anjo da igreja em Sardes: escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja de Sardes tinha o nome de uma igreja viva. Historicamente era uma igreja reconhecida. Os próprios membros da igreja de Sardes entendiam que constituíam uma igreja viva. Mas o Senhor Jesus olha e diz: vocês apenas têm o nome de que vive, mas estão mortos. Meus amados, em um mesmo corpo não pode coexistir vida e morte.
Quando a morte se estabelece, a vida já partiu. Mas se a vida está presente, é porque não existe morte. Não é isso? Vida e morte não podem coexistir. Entretanto, a igreja de Sardes vivia este dilema, porque tinha o nome de uma igreja que vivia, mas o Senhor olha e diz: a morte. Meus amados, a morte se intrometeu na vida do ser humano em função do pecado. Inclusive a palavra de Deus diz que todos estão mortos nos seus delitos e pecados, sem Cristo a morte espiritual. O Senhor Jesus veio ao mundo para trazer vida a quem se acha morto, porque o Senhor Jesus restaura o nosso relacionamento com Deus. O Senhor Jesus restaura a vida espiritual em nós, comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor, e isso é vida de Deus em nós. Mas a morte continua insistindo para se intrometer onde há vida. Mas será que a pessoa regenerada, convertida, que nasceu de novo pelo poder de Deus, será que essa pessoa pode voltar a morrer espiritualmente? Não. O que acontecia com a igreja de Sardes? Com a igreja de Sardes acontecia que existia na igreja de Sardes pessoas mortas espiritualmente, portanto não regeneradas, pessoas que não possuíam a fé e o relacionamento com Deus vivo, e essas pessoas estavam falando mais alto do que a própria igreja. Mas também pessoas que conheciam a vida em Jesus estavam sendo oprimidas pela força da morte, estavam se expressando como pessoas mortas, não estavam se expressando por um relacionamento vivo com Deus, de amor, de fé, de adoração, de culto real ao Senhor. Como que isso acontecia? Tens nome de que vives, mas estás morta. Meus irmãos, isso acontece quando nós passamos a ser igreja com uma fé aparente, apenas nominal. O nome pode estar arrolado na membresia da igreja, tudo bem. Todos podem nos conhecer como membros da igreja que professam Jesus. A sociedade pode olhar e dizer: este aí faz parte da igreja. Mas se é apenas aparência, se a essência interior não se constitui de amor e de fé em Jesus, apenas tem nome de que vive, mas está morto. A religião se torna exterior. Não existe profundidade, sinceridade interior, e é isso que o Senhor Jesus quer de nós, que no nosso coração haja fé, haja amor a Ele, que o culto que nós ofertamos a Ele possa brotar do nosso coração, da nossa alma, em adoração verdadeira ao Senhor. Quando existe morte, o ritualismo toma lugar da espiritualidade. Podemos ter todos os rituais da oração, pregação, batismo, celebração da ceia, mas se não estamos vivos diante de Deus por meio de um relacionamento com Jesus, com a presença viva do Senhor e dirigidos pelo Espírito Santo, tudo será apenas ritual. E isso estava acontecendo com a igreja de Sardes. E nós precisamos dizer: Senhor, livra-nos destes perigos que tentam nos amarrar, que tentam tornar a nossa vida cristã monótona, aparente, nominal,
apenas um ritual. Não, Senhor, nós queremos o reavivamento espiritual que produz vida em nossos corações, desfrutando da Tua presença. Como nós vimos no testemunho do Gustavo, que sintamos dor ao pecarmos contra Deus, mas que sintamos também a alegria indizível pelo encontro com o Senhor. E a igreja de Sardes tinha o nome de que vivia, mas estava morta. O Senhor Jesus disse que conhecia também as obras praticadas por aquela igreja e diz: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Acontece o seguinte, irmãos: onde existe morte, o odor da morte mais cedo ou mais tarde aparece, porque a decomposição começa a acontecer. E se não existe vida espiritual, se existe morte, o odor começa a aparecer também, mediante a falta de fé, o mau testemunho, a apostasia, o mundanismo. E isso começou a acontecer com a igreja de Sardes. Ah, meus irmãos, o que nós precisamos dizer é sim, queremos e precisamos da presença de Jesus trazendo reavivamento para a igreja. Porque o Senhor Jesus trabalha na vida daqueles que reconhecem a necessidade. Reconhecer a necessidade é o primeiro passo. Mas nós encontramos aqui em um segundo momento as exigências para que se estabeleça o reavivamento. O Senhor Jesus diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. O Senhor Jesus fala a respeito de alguns passos que precisava na vida daqueles irmãos e daquela igreja para que o reavivamento acontecesse. E certamente, irmãos, a receita que o Senhor Jesus deu para a igreja de Sardes é uma receita válida para a minha vida e para a sua vida, e nós necessitamos dessa receita. O primeiro passo que Jesus disse é: consolida ou fortaleça. Consolida o quê? Fortaleça o quê? Meus irmãos, às vezes nós preocupamos com muitas coisas quando a vida espiritual não está bem, seja pessoal, seja da igreja. Queremos fazer muita coisa, quem sabe evangelizar, quem sabe buscar o não crente, quem sabe sair anunciando pelo mundo. O Senhor Jesus disse: em primeiro lugar, consolida aquela área da sua vida onde você ainda não caiu. Aquela área da sua vida que permanece de fé, consolida. Permanece de pé, consolida, fortaleça. Aqueles irmãos na igreja que se mantêm em pé diante do Senhor, é hora de fortalecê-los. Consolida o que não morreu ainda. Então é preciso darmos uma olhada nas nossas vidas, irmãos. As áreas da nossa vida que se mantêm firmes e vivas diante de Deus precisam ser consolidadas em primeiro lugar, fortalecidas em primeiro lugar. Em seguida, o Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. O Senhor Jesus chama a igreja de Sardes a um retorno à palavra, a lembrar do que tinha ouvido. Meus irmãos, todo o reavivamento promovido pelo Senhor Jesus na nossa vida, ele acontece quando há um retorno para a palavra, há um retorno para a leitura da Bíblia, há uma leitura para o estudo da palavra. As pessoas vão distanciando de Deus à medida que vão se distanciando da palavra do Senhor.
Mas este retorno para a palavra é o caminho que se abre para o Senhor Jesus promover vida em nós, promover reavivamento espiritual em nós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que a obra do Espírito Santo hoje é nos fazer lembrar da palavra. Quando Pedro negou o Senhor Jesus, no momento em que ele lembrou-se da palavra de Jesus, de que ele o trairia, no momento que ele se lembrou dessa palavra, houve o arrependimento, a volta, e uma visitação especial da graça de Deus na vida de Pedro. O Senhor trata a nossa vida pela palavra. Os passos para que o Senhor opere o reavivamento em nós, consolida, retorne a palavra, arrependimento. O Senhor Jesus diz: arrepende-te. O arrependimento marca a decisão de nós termos uma ruptura com a morte. A decisão pelo arrependimento marca um retorno para os braços de Jesus e para a obediência ao Senhor Jesus. Há muitas pessoas que ficam esperando um sentimento forte no coração para se arrepender. Arrependimento é decisão de ruptura com o caminho da morte e é decisão de retorno para o Senhor Jesus, e isso precisa ser tomado por todos nós. Para que o reavivamento se estabeleça, o Senhor Jesus aponta os caminhos, consolida, volta a palavra, arrepende-te e diz: sê vigilante. A cidade de Sardes, em função do seu orgulho, da sua autoconfiança, da sua independência, da sua confiança em sua localização estratégica em cima de um monte, entendia que os inimigos não chegariam até lá. Em função da sua riqueza, por 3 vezes aquela cidade foi destruída. O Senhor Jesus está dizendo: o mesmo que aconteceu com a cidade vai acontecer com a igreja, se ela não se arrepender. O ladrão virá contra esta igreja em um momento inesperado. Da mesma forma que a cidade foi assaltada, a igreja também será assaltada. O Senhor Jesus conclama a igreja a ser vigilante. E a vigilância, irmãos, não é nada mais do que entendermos a nossa dependência do poder e da graça de Jesus, é buscarmos o Senhor, é não nos estribarmos em nossos recursos, em nosso poder, em nossa família, em nosso emprego, mas é sabermos que só o céu pode guardar a nossa vida e abençoar a nossa vida. O Senhor Jesus promove o reavivamento. Nós necessitamos, porque a morte tende a operar dentro da própria igreja. Nós precisamos do reavivamento e precisamos atender às exigências de Jesus para o reavivamento. Vamos cuidar das áreas da nossa vida que precisam ser cuidadas. Vamos retornar à palavra, vamos nos arrepender dos passos de desobediência e de pecado e vamos ser vigilantes. E para concluir, irmãos, o Senhor Jesus falou dos resultados do reavivamento. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, meus irmãos, o coração trabalhado pela presença de Jesus, a igreja trabalhada pela presença de Jesus, que ganha vida mediante Jesus.
Meus irmãos, os resultados são abençoadores e são gloriosos, porque por onde Jesus passa, ficam as marcas da presença de Jesus. Ali existe reconciliação, ali existe salvação, ali existe paz, ali existe esperança, ali existe vitória, porque são marcas da presença bondosa de Jesus. E aqui ele diz o seguinte, ele fala das vestes brancas, pureza espiritual. A palavra de Deus nos diz que o sangue que Jesus derramou na cruz nos purifica de todo o pecado. E nós podemos nos colocar diante do Senhor puros, sem culpa, porque perdoados pelo Senhor. E o Senhor Jesus continua mostrando que haverá uma comunhão com Ele, daqueles que são reavivados por Ele. Essa comunhão se expressa quando Jesus diz: andarão de branco junto comigo. Andarão de branco junto comigo. Filhos, quando crianças especialmente, gostam de andar junto com os pais, não é? Depois ficam adolescentes, acham que já são independentes, né? Mas depois passa a fase de adolescência, vão ficando mais grudados novamente com os pais e assim. Mas tem muitos adolescentes que estão grudados com os pais, né, doutor Adelso? Graças a Deus, né? Mas, irmãos, a maravilha aqui que a palavra de Deus diz é que nós andaremos juntos vestidos de branco com Jesus. Já pensou? Você pegar no braço de Jesus, andar junto com Ele, vestido de branco, perfeito. Nós encontramos lá no início o Senhor passeando pelo Éden, naquele convívio tão amistoso, tão maravilhoso, com os nossos pais. Os discípulos do Senhor Jesus aqui na terra, andando com o Senhor Jesus, ouvindo de Jesus, recebendo os cuidados de Jesus. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus promove a sua graça e o reavivamento nas nossas vidas, Ele está trabalhando uma igreja que possa andar com Ele, e na glória estará andando com vestes brancas ao lado do Senhor Jesus. E Ele continua dizendo: estas pessoas são dignas, porque estão na presença dEle não como intrusas. Estas pessoas se adequaram às condições de Jesus, estão diante dEle porque receberam a vida, receberam o perdão por meio de Jesus, foram abraçadas e recebidas por Ele. E estas pessoas receberão uma segurança eterna, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Não está dizendo que o Senhor apaga algum nome do livro da vida. Aquele que você acha que foi apagado do livro da vida é porque nunca foi escrito. Deus é imutável em seu ser, as obras dele são sempre perfeitas e completas. O que o Senhor Jesus mostra aqui é que há uma segurança permanente para aqueles que recebem vida pela presença dEle. Que coisa gloriosa, maravilhosa, irmãos. Acontece na igreja, enquanto instituição terrena, acontece um fato que dói o nosso coração, mas que é preciso fazer. Sabiam os irmãos, quando falece um irmão na igreja, que é membro da igreja, a igreja dá baixa no nome do irmão, no seu rol de membros. Então, aqui na terra, na igreja instituição terrena, o nome é tirado. Parece ruim, né? Mas quando você olha o outro lado, aí você entende. Nós damos baixa aqui porque o nosso irmão partiu para a igreja celestial. Ele foi recebido na igreja celestial e lá o Senhor Jesus diz: jamais apagará o nome do livro da vida.
jamais apagará, porque foi o próprio Senhor Jesus que deu vida a estas pessoas. E Ele dá e não tira. Mas o Senhor Jesus fala aqui também de uma justificação pública. Ele diz que confessará o nosso nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Diante do Pai e diante dos anjos, o Senhor Jesus falará o seu nome. Você que tem vida mediante Jesus, diante do Pai e diante dos anjos, o Senhor Jesus disse: eu dei a minha vida na cruz, derramei o meu sangue, ressuscitei dentre os mortos, para que Ele pudesse estar aqui. Portanto, Ele está aqui com todo direito, com todo o merecimento, não dele, mas porque eu dei este merecimento a Ele. Isso é glória demais, irmãos. Isso é bênção demais. Por isso o Senhor Jesus se dirigiu à igreja de Sardes. Não, aquela igreja não poderia viver como morta. Ela não poderia viver como morta. E Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo, para fazer uma mudança histórica na vida daquelas pessoas. E o Cristo, que traz os 7 Espíritos de Deus, está presente, porque a promessa dele é andar por entre a sua igreja e trabalhar vida na igreja. Ah, meus irmãos, que não haja morte entre nós, que haja vida espiritual, e isso é promovido pela presença do Senhor Jesus. Mas nós precisamos sentirmos que é necessário o reavivamento promovido por Jesus. Atender às exigências de Jesus. Não é só querer as obras de Jesus sem atender às exigências. E saber que o reavivamento traz resultados duradouros, permanentes em nossas vidas. Que glória! A Deus, glória! Ele é o Deus dos vivos. Vivamos com Jesus. Amém. Coral, vida e louvor.
Pai bendito, dispersa o teu povo na tua paz. E que a presença do Senhor, a trabalhar o reavivamento espiritual do teu povo, seja notória. É bem-vinda e apresentamos a Ti os nossos corações, a nossa vida, esta igreja que é Tua, chamada pelo Senhor e quer desfrutar vida do Senhor. Leva o Teu povo em paz, que tenha uma semana protegida pelo Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém.